Hoje eu queria conversar com vocês sobre o capítulo inicial do livro Crescimento do Cristianismo, do Ron Stark, em que ele traz dados muito interessantes sobre a historicidade de Atos do ponto de vista dessas grandes conversões coletivas, em que, para Ron Stark, o processo de expansão do cristianismo estaria muito mais ligado a um elemento de boca em boca, via cotidiano, a partir de amigos, familiares, e aí as mulheres têm um destaque, como também colegas profissionais de ofício, que comungam o mesmo ofício. Esse dado ele é interessantíssimo porque a gente começa a perceber então que Atos seria muito mais, esses números, melhor dizendo, que Atos traz, uma propaganda do autor de Lucas Atos, com o intuito de demonstrar que o cristianismo tem, enquanto ideia, enquanto discurso, elementos interessantes para os indivíduos que estavam ali ouvindo, lendo aquele material, do que propriamente dito serem dados numéricos, estatísticos, dados reais que o autor estaria trazendo. E que esse estilo de narrar essas conversões em Atos, o autor ainda lembra que isso não é um dado específico do autor de Lucas, Atos, mas isso é próprio também do ambiente que esse autor estava vivendo, estava inserido. Mas o dado que eu queria destacar aqui com vocês é a questão do ambiente que os primeiros cristãos estavam se reunindo, que é o ambiente das casas. O Ron Stark fala isso, mas eu queria dar maior ênfase. Lembrando aqui alguns dados trazidos, por exemplo, pela Sharon Matillo, ela vai dizer que muito da dificuldade que nós temos em falar, às vezes, em sinagogas, em igrejas, por conta do fato de que muitas vezes estamos buscando edifícios religiosos. A sinagoga, uma dimensão, uma ideia que nós temos de sinagoga, de igreja. Só que esses indivíduos, esses cristãos, esses judeus, não estavam saindo de suas casas para irem para um espaço, um templo chamado sinagoga, chamado igreja. Eles estavam se reunindo no ambiente da própria casa, no ambiente doméstico, em seus lares, aonde seus amigos, seus familiares, seus colegas de ofício estavam ali realizando suas atividades no dia a dia. Stark rapidamente fala sobre Dura-Europos, que é um tema que eu abordei, trabalhei muito na minha tese de doutorado. E Dura-Europos, ela é magnífica não só porque traz a primeira evidência concreta de um edifício cristão que é uma casa, mas passa por reformas, por adaptações para abrigar o culto cristão. Então, se você olha a fachada do prédio, você diria, isso é uma casa. Mas ao adentrar o interior desse ambiente, você começa a perceber que determinados detalhes, o acréscimo, a reforma de um quarto que se torna um quarto batistério, de uma sala que se torna um grande salão para recepção dessa assembleia, e outros pequenos detalhes que vão sendo alterados, modificados, e que nós, se não estivermos atentos a esse elemento, esse dado acaba se perdendo das nossas análises. E Dura-Europos ainda é interessante porque na mesma rua em que foi encontrada a casa, a igreja, também haviam outras casas adaptadas, outras casas servindo de cultos para outras
comunidades religiosas. Nós temos uma casa-sinagoga, uma casa mitreu, uma casa dedicada a Zeus Quírios, entre outros. E essa talvez seja a beleza do ponto de vista do dado que o Ronald Stark traz para nós. É perceber que é no ambiente doméstico, é no ambiente das casas que o mesmo indivíduo dorme, muitas vezes trabalha, e é ali também que ele realiza os cultos voltados à sua divindade ou divindades. E esse elemento também traz a gente para a materialidade, traz para a gente um chão histórico, do ponto de vista, às vezes, das dificuldades que a gente faz. Poxa, mas cadê ali os remanescentes materiais dos primeiros cristãos do século I, século II? Por que é muito mais fácil falar a partir do século III, IV? Que a gente precisa acompanhar o processo de crescimento, essas taxas exponenciais, como bem apresentou o Ronald Stark, dessa propagação desse cristianismo que se dá de boca em boca. E ali eu acho que esse é o outro aspecto que é interessantíssimo e eu queria, por fim, aqui também trazer para vocês a questão do número, ou melhor, o ambiente, quantos indivíduos, quantos cristãos cabiam nessas casas, nessa casa-igreja. Aí eu tiro 2 dados aqui para vocês. O primeiro deles advém da igreja de Corinto. Lendo as cartas 1ª e 2ª Coríntios, a gente consegue mapear que em Corinto estavam estabelecidas 3 casas-igrejas. Os dados advindos da arqueologia, Moff O'Connor, ele traz um material bastante interessante de diálogo entre textos e cultura material, e dali ele faz um apontamento que a estimativa nessas casas eram de 30, quando muito, 40 pessoas. Então, a gente multiplicando aqui, 40 vezes 3, então haviam 120 cristãos, no máximo, em Corinto, no contexto ali de produção das cartas paulinas. Em Europos, a gente tem uma igreja, uma casa-igreja, situada em Dureiropos. A estimativa feita é que essa casa não comportava mais do que 200 cristãos. Então, olhem que dados interessantíssimos. Então, nós estamos falando de números muito pequenos. São elementos aí que reforçam nesse sentido que essas taxas, esses números, esses grandes números apresentados por Atos, não pode ser histórico. É muito mais plausível a gente entender que o crescimento desse cristianismo se deu no movimento diário, de boca em boca, e que perpassa por esse ambiente das casas, por esse ambiente doméstico. Enfim, pessoal, era isso. Deixem aí dúvidas e comentários. Até lá!